estamos de volta com a leitura do livro Dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Hoje a gente vai entrar na parte 10, né, da introdução do livro dos Espíritos, e eu lanço a reflexão com vocês para falar sobre esse texto aqui de hoje, que é: a comunicação com os espíritos é obra de Deus? Estamos falando com seres angelicais, com seres superiores, ou é algo para a gente se afastar de Deus, das coisas de Deus, do caminho da verdade, do caminho do bem? Bom, e aí o texto ele fala o seguinte: entre as objeções, né? Objeções ao quê? Ao espiritismo, tá? A doutrina espírita. Existem algumas das mais especiosas, das mais, assim, estranhas, absurdas. Ao menos na aparência. Aparentemente ela é absurda. Por quê? Elas foram tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. Então, se essas pessoas que fazem essas objeções, né, são respeitáveis e observaram, a gente tem que perceber que ela pode ser uma objeção interessante de se observar, tá? Por mais absurda, especiosa que possa parecer. Bom, uma dessas objeções serve de base à linguagem de certos espíritos. Então, por que a pessoa faz essa objeção? Porque ela verifica a linguagem dos espíritos, que não parece digna, uma linguagem digna do quê? Da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Então, tem pessoas que pegam certos espíritos e atribui a eles, coloca eles num patamar elevado. Mas aí eles vêm com uma linguagem indigna, com uma linguagem cheia de palavrões, né? Uma linguagem que não é séria, né? Então, isso serve de base para essa objeção, tá? Então, vamos ver. Quem se reportar ao resumo da doutrina espírita, da doutrina acima apresentado nos nossos outros vídeos, verá que os próprios espíritos, eles mesmos, nos ensinam não existir entre eles o quê? Igualdade de conhecimentos, tá? Então, nem todos os espíritos possuem a mesma sabedoria, a mesma inteligência, o mesmo avanço, né, de raciocínio, e também nem mesmo de qualidades morais. Quer dizer que uns espíritos vão ser mais sérios, outros menos, assim como na raça humana a gente tem pessoas diferentes. Na parte espírita, na parte espiritual, também existem espíritos diferentes, e que não se deve tomar ao pé da letra, literalmente, tudo quanto dizem. Então, a gente tem que ter um filtro nosso, tá? Quando a gente se comunica com o espírito, com os seres humanos, com qualquer um que for, tá bem? A gente tem que ter o senso crítico. As pessoas sensatas, as pessoas que têm um juízo, incumbe separar o bom do mal, o joio do trigo, certo? A gente tem que entender, diferenciar o que é uma boa comunicação, o que é uma comunicação não tão boa, tá? Indubitavelmente, né, sem dúvidas, os que desse fato, né, que a linguagem, deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, seres ruins, né, cuja única ocupação consista em nos mistificar e nos enganar, essas pessoas não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Se elas conhecessem, elas não julgariam desse jeito, tá? Do contrário, assim não pensariam. É de lamentar que o acaso, né, uma situação dessa, os tenha servido
tão mal que apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Então, se para essas pessoas só aparecem espíritos dessa laia, desse tipo, né, é algo estranho, porque a pessoa que atrai o espírito mal, ela tem que ter algo nela que crie uma simpatia, crie uma conexão, não é? Por mais que ela tenha uma aparência boa, que ela haja bem, por que ela só atrai esses espíritos ruins? Tem que ser investigado isso. Poder-se-ia, quando muito, deduzir daí, né, uma hipótese, que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidade, né, essas pessoas são curiosas, então os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam. Agora, julgar a questão dos espíritos, né? Dizer que é por causa da linguagem, por esses fatos, seria tão pouco lógico. Não seria correto julgar essa questão quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de má nota, de gente ruim, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas, tá? Então a gente não pode julgar, né, toda uma população por causa de um grupo, né? A gente não pode julgar toda a população dos espíritos por causa de determinados espíritos que apareceram e não foi do nosso agrado, tá? Os que assim julgam se colocam na situação do estrangeiro que, chegando a uma grande capital, uma grande cidade, pelo mais abjeto dos seus arrabaldes, né? Você vai lá você chegou, né? Por exemplo, saiu da Europa, foi pro Japão, aí caiu na favela do Japão, caiu num beco que só tem gente assim da pior espécie. E aí você julga, né, que de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. Então você julga toda a população do Japão porque você, né, por acaso você caiu nesse bairro que não vale a pena, que é ruim, né? Não dá para você tentar entender todo mundo espírita por causa de uma forma apenas de olhar para ele, tá? No mundo dos espíritos há também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam de estudar o que se passa entre os espíritos de escola, os espíritos mais elevados, né, da melhor índole, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular, não contém apenas os espíritos ruins. Perguntam eles, os espíritos de escola, os espíritos superiores descem até nós? Eles vêm até nós? E aí a gente responde o seguinte, responderemos, não fiqueis no subúrbio, então somos nós que estamos no subúrbio. Vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todo mundo, a menos que lhes sejam aplicáveis estas palavras de Jesus, né? A não ser que isso valha para você. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então, se a gente quiser ver os espíritos de escola, os espíritos superiores, a gente pode. Se a gente quiser ouvir, também a gente pode. Cabe a nós, não a eles, tá? Como variante dessa opinião, né? Uma opinião na qual só tem espírito mal, né? Temos as dos que não veem, é uma variante, tá? Um outro tipo de opinião parecida com essa. Não veem nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência
diabólica. Então eles acham que é o diabo, somente isso, tá? Novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Então, aí eles pensam que qualquer espírito que venha se comunicar é o diabo vestido de alguma forma para enganar a gente e arrebatar a gente para o inferno. Tá? Então vamos entender um pouquinho desse personagem aqui que ele citou, que é Proteu. Aí eu coloquei aqui na Wikipédia, olha, Proteu, dá uma olhada aqui no desenho dele, tá vendo? Ele é tipo um ser do mar com tridente, rabo de algum, né, parece uma serpente, alguma coisa assim, com alguma coisa na ponta, pelo na ponta, perna de algum caprino, né? Ou vaca, boi, não sei. Bom, então essa é uma estilogravura de Andrea Alciato, de 1531, e ele é filho do deus Oceano, de Tétis. Então Proteu é uma personagem mítica, né? Uma personagem da mitologia. Proteu, na mitologia grega, é uma deidade marinha, do mar. É filho dos titãs Oceano e Tétis, ou ainda de Poseidon. Proteu era o pastor dos rebanhos de Poseidon. Tá? Então é por isso que ele usa esse tridente aqui, né? E ele pastoreia aqui no mar. Reverenciado como profeta, então eles reverenciavam ele como profeta. Tinha o dom da premonição e assim atraía o interesse de muitos que queriam saber as artimanhas do poderoso destino. Então eles queriam saber o futuro, então eles iam até esse Proteu aqui. Porém, ele não gosta de contar os acontecimentos vindouros, o que vai acontecer no futuro. Então, quando algum ser humano se aproxima, ele foge ou metamorfoseando-se, né, mudando a forma, assume aparências marinhas monstruosas e assustadoras. Porém, se o homem for corajoso bastante para passar por isso, para dar de cara com o monstro, né? Ele lhe conta a verdade. Sua filha, a ninfa Eidoteia, ensinou a Menelau, rei de Esparta, o que ele teria que fazer para fazer Proteu contar como seria possível voltar a Esparta após a guerra de Troia. A ninfa Cirene também ensinou seu filho Aristeu o que fazer para poder saber do deus Proteu como reparar os seus enxames perdidos. Tá bom, gente? Então, esse é o Proteu. Voltando lá. Então, os espíritos seriam um novo Proteu que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Então, eles acham que o espírito só quer enganar a gente. Então, essa é uma vertente da opinião, da opinião que os espíritos são maus, tá? Então, a vertente aqui é o diabo. Tudo é o diabo. Não a julgamos suscetível de exame sério. Então, essa opinião aqui, que tudo é o diabo, o Kardec e as pessoas que estão dentro da obra, dentro da doutrina, não julga ser uma questão assim que a gente deva parar para prestar atenção. Por isso, não nos demoramos em considerá-la. Então, a gente não vai demorar muito em falar sobre ela. Aliás, ela está refutada, já caiu por terra pelo que acabamos de dizer. O que a gente vai acrescentar? Acrescentaremos tão somente que, se fosse o diabo, se assim fosse, forçoso seria convir, né? Forçoso seria a gente aceitar em que o diabo é às vezes bastante criterioso e ponderado. Então ele tem seus critérios, ele tem suas, né, ele é sério, uma pessoa séria e uma pessoa ponderada, sobretudo muito moral. Uma pessoa, um ser, né, com uma moralidade muito elevada. Ou então em que também há bons diabos, tá? Então, se tudo é o diabo, vem um espírito dizendo assim, olha gente, amem uns aos outros, não destruam a vida dos seus irmãos, né? Aceitem a palavra de Jesus Cristo, sigam a palavra de Jesus, façam o que Jesus falou. Como é que você pode dizer que um espírito desse, que está pregando a palavra de Deus, pode falar, você pode chamar um espírito desse do diabo?
né? Só se existem bons diabos. É dentro dessa concepção aqui que ele está falando isso, tá? Então, efetivamente, como acreditar que Deus só e somente só ao espírito do mal permita que se manifeste? Então, tudo que se manifesta pra gente é só o diabo. Então, como é que a gente pode crer nessa possibilidade de que Deus só permita a ele se manifestar para perder-nos, para que a gente saia do caminho, sem nos dar, por um contrapeso, os conselhos dos bons espíritos? Por que que Deus só deixaria o diabo fazer isso, não deixaria os anjos, os espíritos bons fazer o mesmo para angariar, né, pessoas para o lado do bem? Por que que ele só deixaria isso? Por quê? Se ele não pode fazer, se ele não pode deixar os bons espíritos nos aconselhar, ele não é onipotente, né? Ele não é todo poderoso. Se ele não pode, se só pode permitir o mal e não pode permitir o bem, ele não é todo poderoso. Se pode permitir o bem e não faz isso desmente a sua bondade. Então ele não é bom. Por que que o pai só permitiria a um filho ter maus amigos? Ele não permitiria o filho ter bons amigos. Seria um mau pai, certo? Ambas as suposições, se a gente for dizer que ele não é onipotente, que ele não é bom, isso seria uma blasfêmia. Então, ambas suposições seriam blasfemas. Note-se, observe que admitir a comunicação, né, concordar que possa ser possível a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Então, se você admite que o mal possa se comunicar com a gente, você está admitindo também, reconhecendo que as manifestações dos espíritos são possíveis, ok? Ora, se elas se dão, se elas ocorrem, não pode deixar de ser com a permissão de Deus, correto? Se os espíritos se manifestam, sejam eles só o diabo ou não, ou o diabo e outros espíritos bons, só pode ser com a permissão de Deus. Deus não permitiria, então, se Deus não permitisse, então não iria acontecer, certo? Se acontece é porque Deus permite. Agora, como então se há de acreditar sem impiedade que ele só permita o mal, com exclusão do bem? Se ele só permitisse o mal, ele seria impiedoso, né? Ele excluísse o bem. Esse é um Deus mau, correto? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião, tá? Então, você pensar que Deus só fosse permitir o mal de se manifestar, isso seria contra o nosso bom senso, contra a razão e contra a religião, ok? Então, não tenham medo das manifestações, porque se você tem Deus com você, para que você tem que ter medo, certo? Se vem um espírito mau, você pode converter ele, assim como você converte um irmão que está no mau caminho, ok? A gente precisa estudar bem para poder saber como fazer da melhor maneira, sem impor nada ao outro, né? Sem forçar ninguém a nada, ok? Gente, espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.